Vamos meditar, pessoal. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 1. Daniel capítulo 10. Vamos para a palavra? Bora meditar em nome de Jesus? Então diz assim a Bíblia Sagrada, eu preciso agora só da sua atenção. Se você der atenção, o poder de Deus vai se manifestar. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Pode sublinhar essa parte. Trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então vamos entender isso aqui, interpretar. Nós temos muita facilidade mesmo com guerras curtas. Tribulações que nós entramos e rapidamente resolvidas. Como assim? Apareceu uma doença, você orou, ficou curado. Apareceu um problema financeiro, uma certa situação na sua vida, você orou, pronto, abriu a porta, glória a Deus. Teve um filho seu que estava com um problema, quem sabe com um vício, ou um marido meio com a cabeça virada, uma esposa meio estranha, você fez uma oração, pá, aconteceu, glória a Deus. Só que quando o negócio trava, quando o negócio começa a patinar, e o negócio começa a ficar prolongado, a situação começa a se arrastar, nós precisamos confessar, a gente não sabe direito o que fazer. Nós não sabemos direito, a gente fica meio que amarrado, porque você começa a orar de novo, você faz outra campanha e você não sabe o que está acontecendo. E a Bíblia diz que o Daniel recebeu uma palavra revelada que tratava de uma guerra prolongada. E a Bíblia diz que ele teve entendimento, como diz, né? E teve entendimento dessa visão. Então eu queria passar para você, como é que você faz para vencer quando uma situação se arrasta? Vamos dar um exemplo novamente. Você orou pela vida sentimental, você foi abençoado. Mas daqui a pouco aquela doença está trancada, você não fica curado. Não fica curado de jeito nenhum. E faz cirurgia, e toma remédio, e faz oração, não acontece. E já faz anos que você está nesse jeito. Ou vice-versa. Você é uma pessoa que orou pela cura, curou rápido. Mas tem um familiar seu que nunca se converteu. Já faz 20 anos que você é da igreja, e esse familiar não muda, não se converte. Pastor, o que eu vou fazer? Vamos ver o que Daniel fez. Porque Daniel, a Bíblia diz que ele teve entendimento dessa visão. Fala em voz alta comigo, sobre guerra prolongada. Então a Bíblia diz aqui no versículo 2, né? E naqueles dias, nesses dias que empacou o negócio, parece que patinou, a guerra, enfim, não mudava, não acontecia nada. Diz que naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Essa palavra estar triste não é essa tristeza que nós conhecemos no dia de hoje. A pessoa está depressiva, a pessoa está para baixo, está com mal com o ânimo, está desanimada. Não. Esse estar triste aqui é fazer jejum. É você se abster de alguns tipos ou de algum tipo de alimento. E a Bíblia diz que nesses dias que as guerras são prolongadas, o Daniel estava em jejum, estava em consagração. Até fala o tipo de jejum que ele fez no próximo versículo, ó. Você vê que jejum não é só você parar de comer. No caso do Daniel, ó, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca. E olha só, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram essas 3 semanas. Então você vê que o jejum dele era comendo. Ele passou 21 dias comendo, só que ele deixava de lado o que ele gostava de comer, e também uma bebida, e ele parou de se ungir, ele não se perfumava. Não diz que ele não tomava banho. Diz que ele não se perfumava, não diz que não tomava banho. Daqui a pouco tem um marido aí que inventa um negócio, fazer um jejum sem tomar banho, já fica sem tomar banho, né? Mas enfim, não estou falando disso, estou falando de jejum. Então o que acontece? Primeiro toque que eu dou para você entender. Trancou, empacou, emperrou, vai para o jejum. Essa passagem aqui, ela indica o quê? Que quando você faz jejum, você começa a quebrar a tua carne. Você deixa as tuas vontades de lado, você deixa o teu eu de lado, você deixa os teus desejos de lado, e você começa então a ficar mais espiritual. É como se você aumentasse o grau de espiritualidade. Ou em outras palavras, você não aceita que essa guerra continue prolongada do jeito que está. Você não aceita a situação do jeito que ela está. E você quer uma resposta. Então o jejum também podemos dizer que é um força-resposta. Você está forçando que a resposta venha. Ou seja, Deus, eu quero ficar mais espiritual. Porque a Bíblia diz que o Senhor é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em...
Então o jejum nada mais é do que para isso, você ficar mais sensível às coisas de Deus, você ficar mais sensível porque Deus é espírito. Então você deixa as coisas carnais, naturais, e você na verdade, então aumenta a tua comunhão, o teu grau com Deus. Tá, aí eu estava fazendo umas contas, eu e minhas contas, né? Eu faço o jejum então no caso na quarta-feira, e eu estou fazendo mais ou menos uns 20 horas de jejum eu faço. Que nem a minha consagração e o meu jejum, eu faço não faço 24 horas, porque eu vou entregar meu jejum depois do culto da noite. Então vamos dizer que eu faça 20 horas de jejum toda quarta-feira. Eu fui fazer um cálculo, no final do ano dá 960 horas. Se você dividir 960 horas, eu e minhas contas, né? Se você dividir 960 horas, que é os horários que eu faço anuais de jejum, o que vai acontecer? Dá 40 dias de jejum. Quem ficou 40 dias em jejum? Jesus e Moisés. Então aonde que eu quero chegar com isso? Que é bom você se consagrar. É bom Deus gosta disso, que você se quebrante, que você se consagre. E essa linha de pensamento, de quando alguma coisa empaca, alguma coisa demora, alguma coisa está difícil para resolver na tua vida, você fazer jejum, não está só aqui no Antigo Testamento. Essa mesma linha de pensamento, ela vai no Novo Testamento em Marcos capítulo 9, vamos. Aqui é muito sério, Marcos 9, versículo 8. Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículo 8. 9, 8. Não, desculpa, é Marcos 9, não é 8, não, é 17, tá? Me perdoe. Marcos capítulo 9, versículo 17. Perdoe que eu... Também dá um descontinho pro pastor Mike, que eu já estou chegando na minha 6ª reunião do dia, tá em jejum. Mas olha que bacana, se eu fizer 20 horas por dia, toda quarta-feira eu fizer 20 horas. Toda quarta-feira. No final do ano dá 960 horas em jejum. Dividindo por 24 horas, dá quantos dias por ano? 40 dias que eu fiquei em jejum. Jesus venceu o diabo fazendo quantos dias de jejum? 40 dias. Glória a Deus. Olha só, e um da multidão respondendo disse para Jesus: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E olha só, e o demônio no caso, aonde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, eles não puderam. Então você vê que a manifestação do diabo na vida desse rapaz era terrível. Ele se dobrava, espumava, rangia os dentes, devia rosnar. Era uma manifestação satânica muito forte. E esse pai ficou... Imagina como é que devia ser o pai desse rapaz. Imagina você ver o teu filho desse jeito, se dobrando, espumando, rangendo os dentes, se secando, se entortando. Isso é terrível. Aí ele ficou sabendo que Jesus estava nas proximidades, nas redondezas, levou para Jesus expulsar o demônio. Só que Jesus não estava. Jesus estava se consagrando no monte. Jesus fazia isso frequentemente. Então Jesus passou a madrugada inteira no monte junto com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E o pessoal que ele encontrou foram os discípulos que estavam no pé da montanha. E eles foram fazer o que eles sempre fizeram. Em nome de Jesus, sai. Só que não deu certo. Então, uma vez lá eles usaram o nome de Jesus, funcionou. Outro dia usaram o nome de Jesus, funcionou. Mas agora quando eles foram orar nesse rapaz, não funcionou. Aí quando Jesus chega, vê aquela bagunça, aquele negócio, e o rapaz manifestando a entidade, aí Jesus faz uma pergunta para o pai dele no versículo 21, que aí entra a pregação de hoje. Ela vai, pastor, o senhor está pregando outra coisa. Não, calma que eu estou casando aqui os versículos. Então perguntou ao pai dele, Jesus, há quanto tempo que isso lhe sucede? E ele disse o que, pessoal, o pai? Desde a infância. Ou seja, era uma luta prolongada. Não fazia um mês que ele estava com aquele demônio. Já fazia desde a infância. Então era uma coisa que fazia muito tempo que estava ali e não saía. Aí o que acontece? Aí Jesus, como ele estava se consagrando, ele passou a madrugada inteira, como eu disse, em jejum, na presença de Deus, aquele negócio todo na presença do Pai, como ele mesmo chamava Pai. E aí o que acontece? Ele expulsou o demônio. Só que os discípulos ficaram encucados. E aí quando Jesus entra na casa dele, pessoal, uma vez teve um cara que debochou de mim, que eu falei que Jesus tinha casa própria, mas tem. Olha o versículo 28, ó. Jesus vai até Cafarnaum, e quando chega em Cafarnaum, ó, e quando entrou em casa, tem uma tradução mais atualizada que diz, entrou na sua casa. Ou seja, Jesus entrou na casa dele, casa própria dele, casa dele.
Se era alugada ou se era comprada, já não sei, mas era a casa dele. E quando entrou em sua casa ou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Porque a gente fez a mesma coisa que sempre faz. A gente ora que no teu nome, Jesus. Em nome de Jesus sai. Mas nesse caso não saiu. Aí vem o que eu estou pregando hoje. Versículo próximo. E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão entendendo minha pregação. Qual casta que é essa que não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum? Que casta? Que tipo? Que espécie que é? Aquela que já faz tempo. Então, quando surgiu uma situação na sua vida, você orou daqui do olho, saiu a dor. Você orou daqui do ouvido, saiu. Você orou pelo estômago, saiu. Mas o joelho, a dor do joelho não sai. Ali é diferente. Você orou pelo marido, ele converteu. Orou pelo filho, converteu. Mas a esposa não converte. Você está entendendo? Quando tem uma coisa que esbarra, tranca, patina, parece que tem um negócio que bloqueia. Jesus está dizendo: vai precisar um pouco mais de você. Vai necessitar você ficar mais em espírito. Para usar o meu nome, para orar. Porque os discípulos usaram ou não usaram o nome de Jesus? Usaram, mas Jesus disse: nem usando o meu nome. Para nesse caso, usando o meu nome em jejum vai funcionar. Em consagração, fora isso não vai funcionar. Deu para pegar esse entendimento aqui? Então, novamente falando, que tipo de demônio que nós temos que nos consagrar? É quando parece que aquilo ali não sai. Você já fez campanha, você já cortou o câncer aqui, apareceu aqui, corta aqui, aparece lá, e vem para a igreja e ora e o câncer não sai. Vai precisar um pouco mais de você. Repito, muita gente você já orou, converteu, mas aquela pessoa não se converte de jeito nenhum. Então tem que fazer jejum, porque é uma luta prolongada. Desde quando o rapaz sofrer com isso? É muito tempo. Quem sabe de repente você também tem um problema desde a tua infância. Você precisa se consagrar. Volta lá para Daniel capítulo 10. Aí o que acontece? Então nos dias que a guerra é prolongada, como diz a Bíblia Sagrada, nestes dias no versículo 2, ó. E naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Dá quantos dias? 3 semanas? 21 dias, parabéns. E aí diz assim agora, o que ele fez? Como é que foi o jejum que ele fez? Manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprir as 3 semanas. Aí ele fala agora que ele está na frente de um rio, ele está se consagrando e tal, está na frente de um rio no versículo 4, né? E aí no versículo 5 agora vem o que eu queria falar. Olha o 5 que forte. E levantei os meus olhos e olhei, e agora você sublinha essa parte, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, continua a leitura, e o seu corpo era de como turquesa, o seu rosto parecia como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés como bronze assacalado, a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ok, pastor, então acho que eu não vou fazer mais jejum, pastor. Se for para ver isso aí, rosto de relâmpago, tocha de fogo nos olhos. Não, pastor, não quero ver isso. Não. Você tem que entender que isso aqui é um símbolo para nós. Isso aqui é o que o pastor Mike falou? Ou seja, se você se consagrar, você vai ver o sobrenatural. É esse o segredo. Você vai começar a enxergar uma coisa que não é normal. Uma coisa que normal é sobre... Isso, você tem que entender, se você começar a se consagrar nessa guerra prolongada, nessa luta que não passa, que não vai para frente, daqui a pouco você vai fazer um novo exame e não tem mais, e o doutor vai procurar, e procura daqui, procura de lá, ele não vai saber explicar. Por que não vai saber explicar? Porque é uma coisa sobrenatural. Vai aparecer algo que não é comum. O marido que era irredutível vai estar dentro da igreja falando em língua estranha. Aquela esposa que está na cabeça virada, diz, nunca vou colocar os pés na igreja, ela converte. Mas, quando isso vai acontecer? Quando você se consagrar. Quando você aprender a começar a tirar certas coisas e tirar um tempo maior para Deus, para vir para a igreja, para orar, para se consagrar. Pastor, mas eu preciso fazer o jejum? Precisa também. Eu sei que precisa fazer. Muitas vezes até não é um jejum que você tem que se abster que nem eu fico sem comer. Desde ontem à noite eu não como absolutamente mais. Desde ontem eu não como nada. Hoje eu preguei durante o dia todo. Eu coloquei um golinho de água na boca. Tem dias que eu praticamente nem coloco água na boca. Nem coloco. Eu já fiz jejum total. Mas o que eu quero te fazer? Você também tem que fazer. Porque você vai começar a ver coisas sobrenaturais. Diga em voz alta comigo. Vou enxergar o que outros não enxergam. Porque quando esse anjo apareceu para o Daniel, esse sobrenatural apareceu, olha o próximo versículo que interessante.
e só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Olha só, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. O que eu acabo observando e interpretando e entendendo isso aqui? Eu consigo entender que o Daniel estava junto com outras pessoas. Deu para entender isso aqui? O Daniel não estava sozinho. O Daniel não estava sozinho. Ou seja, as pessoas não enxergaram o que o Daniel enxergou. Por que as pessoas não enxergaram o que o Daniel enxergou? Porque eles não estavam em quê? Em jejum. Ou seja, vamos dizer que essas pessoas também estivessem passando uma guerra prolongada, uma luta longa. Se eles não se consagraram, a luta deles ia continuar, mas o Daniel ia ver o sobrenatural. É isso. Há uma diferença entre a pessoa que jejua e a pessoa que não jejua. A pessoa que se consagra e a pessoa que não se consagra. Por isso que a Bíblia diz, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Só eu consegui enxergar. É isso que tem que mudar na minha vida e na sua. Quem sabe você está na mesma igreja, com os mesmos membros, a mesma pregação, você está convivendo, mas você não está enxergando o que os outros estão enxergando. Você vê uma pessoa na tua frente curada, você vê uma pessoa atrás de você prosperando, você vê uma pessoa do lado contando testemunho, e você não conta, e já faz tempo que está passando uma luta. É isso que eu estou te falando, precisa haver um pouco mais na nossa parte. Deu para compreender isso aqui? Quem entendeu? Glória a Deus. Aí quando essa visão se manifesta para o Daniel, acontecem algumas características interessantes. Próximo versículo diz o seguinte: e fiquei, pois eu, o Daniel, né, só, o pessoal fugiu tudo, né? E fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão. E atenção, hein? E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Ou seja, ele perdeu a força. Então, quando você vai notar que você vai vencer essa batalha longa, isso aí que está demorando muito, está emperrado na sua vida, não anda bloqueado, quando você perder força. O que, pastor? O senhor está louco? Como assim perder força? É perder força. Você parar de viver por aquilo que você acha. Você parar de ser aquela pessoa, já sei o que eu vou fazer tal coisa. Você está muito forte ainda. Estou pensando, já sei. Eu vou falar com o fulano lá, o fulano sabe o que fazer. Eu vou fazer, acabou. O poder de Deus, ele não se manifesta enquanto eu estou forte. O poder de Deus se manifesta quando eu enfraqueço de mim mesmo. Olha só o que diz em João capítulo 3, no versículo 30, Evangelho de São João 3,30, é necessário, não é uma coisa opcional, é o que, pessoal? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você viu aqui registrado? É necessário que a gente deixe Jesus crescer. Então você vê que o Daniel ele perdeu a força. Agora, olha só esse caso agora aqui do que o apóstolo Paulo fala, 2 aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 9. Olha que forte. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Olha que poderoso. E disse, olha que Deus disse para o apóstolo Paulo, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, o que? Aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando que vai habitar o poder de Deus na minha vida? Quando que a glória de Deus, o poder de Deus vai se aperfeiçoar? Quando eu estou fraco. Não é quando eu estou cheio de ideia, não, agora eu vou fazer, vou acontecer, não porque eu estudei, não porque eu tenho dinheiro, não porque eu sou um cara que eu tenho força. Acabou. Deus nunca vai se manifestar nessa hora. Deus ele vai se manifestar na vida da pessoa que ela perde a força humana dela. Pastor, então eu vou desmaiar na frente desse câncer. Não estou falando disso. Não estou falando de força física e você perder sentido. Eu estou falando de você deixar de você viver do seu jeito, da sua maneira, a sua forma. Enquanto você faz isso, Deus não se manifesta. Agora, olha que forte que diz lá em Daniel capítulo 10, voltando para lá. A Bíblia diz que o Daniel então perdeu a força, no versículo 8, né? Fiquei eu só e vi esta grande visão. Não ficou força em mim, transmudou-se a minha força, a minha formosura em desmaio, ou seja, ele desmaiou, só desmaia quem está fraco, e não retive força alguma. Ele não tinha mais força para nada. Mas olha só o versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Isso aqui acontece comigo quando eu faço jejum, eu fico fraco. Ainda mais nesses últimos dias que eu estou treinando, pegando bastante peso na academia, fazendo bastante força. Me dá uma fome muito grande. Eu tenho fome assim de comer, dá vontade de comer até a mesa. Só que o que acontece, quando eu faço jejum, o que acontece? Eu fico fraco, eu fico até com fome no jejum, mas eu escuto as palavras de Deus.
Você entendeu? Ele perdeu a força, até desmaiar, desmaiou. Mas ele continuava o quê? Ouvindo. Isso é muito interessante. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, esse cair aqui é se render. Ele caiu com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Fala comigo, paz. Quando você começa a notar que você vai vencer essa guerra prolongada, quando isso começa a acontecer com você, você perde a força, a manifestação do sobrenatural começa a acontecer na sua vida, e você se rende às palavras que você ouve, e você fica em quê mesmo? Em paz. Você vai ser abençoado. Acabou essa guerra. Essa que perdurava já há muito tempo, estava difícil, agora você vai vencer. E olha que bonito, posso continuar ou não? Porque agora vai vir o grande clímax da mensagem, o ápice dela. Porque diz assim agora, 10. E eis que uma mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ou seja, quando você perde a força, a mão de Deus vai mover você. Aí é a mão de Deus que toca, é a mão de Deus que move, está aqui escrito, ó. Você pode ver na Bíblia Sagrada, quando você perde a tua força, quem vai tomar as rédeas? Quem vai começar a ir à frente e vai tocar você é a mão de Deus. Eis que a mão me tocou e me fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos. Então ele começou a ser movimentado, diga em voz alta comigo, com o sobrenatural. Porque ele já estava sem força, porque ele jejuou, ele apareceu o sobrenatural apareceu, ele perdeu a força. Agora ele estava ali, sabe, adormecido, em paz. E aí a mão de Deus pode levar você. A mão de Deus nunca vai poder levar você quando você está muito agitado. Você parece a Marta da Bíblia. Marta, você está agitado. Deus não pode operar assim. Deus opera e Ele vai mover e tocar em você quando você adormece. Você descansa. Você está entendendo? E agora o próximo versículo é mais poderoso ainda. E ele disse, o anjo, Daniel, homem muito desejado. Ou seja, é como se Deus lhe falasse assim, ó, Daniel, é isso que eu desejo. Quando uma guerra fica prolongada, ela começa a se arrastar, é isso que eu desejo. Eu desejo gente que se consagre, eu desejo gente que busque, é isso que eu quero. Uma vez teve um pastor que me perguntou um negócio, já faz um tempinho isso, mas ele me perguntou, pastor, eu queria saber qual é o segredo do seu ministério, aonde o senhor vai e cresce. Eu falei, você quer saber o segredo do meu ministério? Eu falei, quero, pastor, então eu vou te contar. Quantos cultos tu faz na quarta? Ele me olhou, não, me responde. Aí ficou meio quieto. Quantos cultos tu faz na sexta? Quantos cultos você faz no domingo? E vou te dizer mais, na segunda-feira tu prega? Vou te falar quantas vezes você faz jejum por semana. Quantas vezes tu jejua? Quantas vezes tu lê a Bíblia Sagrada? Esse ano já leu quantas vezes a Bíblia Sagrada? Ele falou assim, pastor, não precisa falar, já entendi. Pronto. Não precisa falar. O segredo é se consagrar. Daniel, é isso que eu desejo, Daniel. É isso. Quando tem uma guerra prolongada, eu não vou me manifestar para todo mundo. Eu vou me manifestar para a pessoa que se consagra que nem você, que está disposto a perder a força para ganhar de Deus. O Daniel, homem muito desejado. Tem uma tradução que fala amado, né? Homem muito amado, muito desejado. É isso que eu quero. E aí tem mais. Daniel, homem muito desejado. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Se você ficar atento ao que eu vou te falar agora, você vai mudar a tua história. Está atento às palavras que eu vou te dizer e levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo. E agora, pessoal, esse versículo 12 e o 13, e a parte A do 14 vai mudar a tua história. Agora você olha para essa pessoa que está perto de você, se ela está dormindo, se ela está acordada, se ela está prestando atenção, e fala para essa pessoa, presta atenção agora. Eu quero agora aqui 3 obreiros aqui comigo. Vem cá o Maurício, o Kelvin e o Jorge, vem cá, vocês 3. Fiquem aqui junto comigo. Kelvin, fica aqui na frente, Kelvin. Fica aqui mais ou menos aqui assim nessa região. Que agora eu vou te explicar esse versículo agora aqui que vai mudar a tua história. Não, fica virado para cá, vira para cá. Aí. Olha só o que diz agora aqui, ó. Então me disse, olha só o que ele disse. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, já fazia quanto tempo que ele estava em jejum? 21. Mas desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, ou seja, eu não aceito por que está demorando tanto. Desde o primeiro dia que você procurou compreender por que está demorando tanto. Segundo, a humilhar-te perante o teu Deus, a depender de Deus, fazer consagração, são ouvidas as tuas palavras. Ou seja, ele estava jejuando, mas ele também estava o quê? Orando. Então jejum e oração. Então são ouvidas as tuas palavras. E aí o anjo diz assim, o Daniel está aqui, ó. E eu estou aqui no teu mundo, deixa eu até descer um degrau aqui. Fica aqui no cantinho aqui, ó. E eu vim, como se dissesse do mundo espiritual. E eu vim por causa das tuas palavras.
Só que o que me chama a atenção é o seguinte, que desde o primeiro dia que ele orou, Deus já tinha o quê? Mas por que demorou tanto? Aí o anjo vai explicar um negócio sério, fica aí, tá? Aí o anjo vai explicar um negócio sério agora, olha só. Mas, atenção agora, o príncipe do reino da Pérsia, Pérsia é um lugar físico, é um lugar geográfico, Pérsia. Mas agora a parte espiritual vem agora. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim quantos dias? Quantos dias ele estava em jejum? Tá, se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, o príncipe-chefe, o anjo-chefe, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Próximo. Agora vim para fazer-te entender o que há de te acontecer e ao teu povo nos derradeiros dias. Pastor, não entendia nada, então você vai entender. Levanta a mão para o céu e grita em voz alta assim: não aceito mais. Não, só o Daniel. Não, você tem que entender isso aqui agora. Não, só o Daniel. Vem aqui na frente aqui e fala assim, ó, eu não aceito mais. Por que está demorando tanto? Vou me consagrar. Vou jejuar. Até Deus se manifestar. Tá, nesse primeiro dia, no primeiro dia, Deus já o quê? E eu sou a resposta, eu sou o anjo da resposta. E a resposta veio. Só que quando chegou no lugar celestial, na região celestial, a Bíblia diz que tinha esse tal de príncipe da Pérsia. Ou seja, era um demônio que se pôs de frente da resposta. É um demônio que ficou trancando no mundo espiritual para que não chegasse até o Daniel. Só que o Daniel, ele parou de jejuar, ele continuou jejuando. Continuou jejuando, continuou se consagrando e orando. Levanta a mão e diz, eu não vou parar. E ele foi indo. Aí a Bíblia diz que Deus manda o tal de Miguel. Quem que é esse Miguel? Ele está em Apocalipse 12, versículo 7. Rapidinho eu vou te mostrar quem é que é o Miguel. Olha só quem Deus mandou. Nada mais, nada menos do que esse aqui, ó. E houve uma batalha no céu. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então era o Miguel e os anjos, o dragão e os anjos. Luta espiritual. Próximo versículo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Escuta agora, hein? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, e que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Te pergunto, quem que lançou Satanás e os demônios do céu para fora? Miguel. Miguel, um anjo guerreiro. Então, quando o Daniel está lá orando e se consagrando, no primeiro dia Deus já mandou a resposta, só que trancou. Só que o Daniel continuou se consagrando, e o mundo natural reflete no espiritual. Então, aquilo que o Daniel começou a fazer, começou a mandar para o mundo espiritual. E aí veio Miguel, vai Miguel. Aí veio Miguel, lutou contra esse anjo aqui, e a resposta conseguiu o quê? Chegar. E é o que está acontecendo contigo. Deus já te atendeu há muito, só que está tudo trancado no mundo espiritual. Pronto. Não é que Deus não te atendeu, só que está tudo bloqueado. Está trancado ali. É como se fosse um congestionamento no mundo espiritual. Deu para compreender isso aqui ou não? Pastor, então o que eu vou fazer? O que eu estou pregando até agora? Jejum. Você vai ter que jejuar mais. Você vai ter que se consagrar mais. Pastor, e se eu não me consagrar? Fica ali de novo. Se você não se consagrar, isso aqui vai ficar para até o dia da tua morte. E você nunca vai receber a resposta. Nunca. Você vai morrer com isso aí. Pastor, e se eu me consagrar? O que vai acontecer? Você vai destrancar. E é isso que eu estou te mostrando. Por que eu faço tanto jejum. E vou te dizer mais. Não é só um bloqueio que tem, não. São 4 bloqueios. Efésios 6,12. Fica aí, Daniel. Fica aí vocês também. Efésios 6,12. Olha só o que diz, hein? Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue. Ou seja, a nossa luta não é física. Não adianta você ficar dando tapa no teu marido. Não adianta você ficar brigando. Agora eu vou trabalhar que nem um cavalo. Você não é cavalo. Quando tranca a coisa, a gente faz isso. A gente usa a nossa força. A gente quer bater no marido, quer bater no filho. A gente quer fazer, sabe o quê? Vamos fazer mais cirurgia. Vamos tomar mais remédio. O negócio é tomar remédio e fazer cirurgia. Só que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A gente tenta resolver com a nossa o quê? Força, mas não é com a nossa força. É perdendo a nossa força. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é no mundo natural. Mas olha o que diz agora. Mas sim contra, número 1, principados. Número 2,
potestades. Número 3, príncipe das trevas deste século. Número 4, hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares. Então a minha batalha, a sua batalha, não é no natural. É nesses quatro estágios de demônios: principado, potestade, príncipe das trevas e hoste espiritual da maldade. E é bem claro que eu vou te mostrar. Você orou? Ora aí, Daniel. Ora aí. Faz uma oração. Ô Senhor, eu não aceito essa situação. Beleza, tá. Quando você ora assim aqui na terra, e Deus ele manda a resposta, você vê que esse demônio estava lá. Põe lá em Daniel de novo, Daniel 10. Ó, não, o versículo antes. Aí, ó, tá, não, o 13. Mas o príncipe do reino a Pérsia é um lugar geográfico. A Pérsia é um lugar o quê? Mas esse príncipe que estava lá é espiritual. Então existem lugares espirituais em cima dos geográficos. Não entendi. Agora você vai entender fácil. Tem uma potestade, um principado sobre o Brasil, uma potestade sobre o Mato Grosso do Sul, tem um príncipe das trevas sobre Campo Grande, e tem uma hoste espiritual da maldade que ainda vai tentar impedir para quando chegar em você. Sobre o Brasil, principado. Sobre o estado do Mato Grosso do Sul tem uma potestade, um príncipe das trevas sobre a cidade de Campo Grande, e sobre você ainda tem uma hoste espiritual da maldade que vai tentar trancar. Tem que furar esses 4 bloqueios para chegar em você. E você só fura esses 4 bloqueios com consagração. Se não tem consagração, não vem. E é por isso que está demorando as coisas. É por isso que as coisas estão tudo trancadas. Não é que Deus não te atendeu. Deus já ouviu e já tem, mas está tudo trancado. Como é que eu descongestiono isso? Com o quê? Jejum. Porque o que você faz aqui na terra reflete no mundo espiritual. E se eu não me consagrar, isso não vai mudar nunca. Pode fazer o quanto você quiser de cirurgia. Você pode pegar a cabeça do teu marido e bater, até ver se ele muda. Você vai só sangrar a cara dele, não vai acontecer nada. Você pode pegar essa criança e dar nela. Pode dar nela, dá, mas arrebenta a pau. Você pode fazer isso, ela não vai mudar, porque não é contra a carne e sangue. Você pode a partir de hoje começar a relinchar, botar um negócio nas tuas costas e trabalhar que nem um cavalo. Não vai adiantar. Não é assim que vai funcionar. Por isso que o segredo do meu ministério é jejum. Eu jejuo. Quando eu paro de jejuar, sempre alguma coisa bloqueia, alguma coisa tranca. Mas quando eu jejuo, meu irmão, quando eu começo a fazer esse meu jejum, essa minha consagração, Deus ele diz assim: ô Mike, o homem muito desejado. É isso aí, caramba, que eu queria. É isso aí. É isso que Deus quer. Quem conseguiu entender? Mas aí te pergunto, não fica chateado comigo, qual foi a última vez que você fez jejum? Quando mandaram você fazer um xixi no copinho que você estava doente. O doutor chegou para você e falou assim: ó, faz um jejum porque amanhã você tem que fazer exame. Aí você foi lá e fez o exame, por quê? Porque tinha que fazer o xixi no copinho. Então você vê, você faz mais jejum por causa do doutor do que por causa de Jesus. É por isso que a tua vida não anda. O dia que você se consagrar para Deus, você vai ver que aquilo que estava prolongado vai ficar rápido. E você vai ver. Diga: eu vou ver o sobrenatural. O último versículo da noite, para você acreditar como eu acredito em angelologia, põe para nós Hebreus capítulo 1, versículo 14. Obrigado aí o príncipe da Pérsia, o Miguel e o Daniel. Só você conseguir entender. E não é brincadeira, o que eu preguei aqui é a verdade. Olha só o que diz então, pessoal, sobre os anjos. E eu acredito neles. Pastor, eu não acredito. Então não é o teu lugar aqui na igreja, nem com a Bíblia. Se você não acredita em anjo, não acredita em demônio, se você não acredita em lugar espiritual, a Bíblia não foi feita para você. Você é uma pessoa cética ou um ateu, ou você acredita de qualquer outra maneira errônea, mas nós que acreditamos na Bíblia Sagrada, nós sabemos que existe um mundo paralelo, existe um lugar espiritual ou celestial, como diz a Bíblia, que é tão real como esse. E nesse lugar celestial, olha quem é que age. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação? Pastor, de quem está falando? Volta o versículo antes aí. Volta aí o 13. A qual dos seus anjos disse: jamais, nunca, Deus falou isso aqui para um anjo: assenta-te à minha destra. Para quem que Deus falou isso aqui, assenta à minha direita? Para Jesus. Para um anjo nunca falou. Então Jesus não é anjo, tá? Deus nunca falou isso aqui para anjo: assenta-te à minha destra. Então, a qual dos seus anjos disse jamais, ou jamais disse: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés? Mas então quem são eles? Eles não estão sentados à destra do Todo-Poderoso. Os anjos não são que nem Jesus. Não, eles são trabalhadores que trabalham a nosso favor. Quem lembra quando Jesus venceu o diabo no deserto? Quem é que veio para servir? Põe para mim Mateus capítulo 4, versículo 11.
Esse aqui já está no pendrive aqui dentro, né? Mateus 4, versículo 11 diz assim: então o diabo o deixou, você vê quando Jesus vence a tentação, e eis que chegaram os anjos e o quê? Jesus estava em quê? Jesus estava em quê lá no deserto? Jejum. E os anjos vieram com jejum. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque em pé. Quem entendeu o recado que veio de cima? Então o negócio é a partir de hoje você, só para aquilo que demora. Aquilo que não demora você não precisa jejuar. Orou, funcionou, feito, já era. Orou, fez uma campanha, aconteceu, beleza, né? Agora trancou, emperrou, patinou, não foi para frente, o negócio não foi, aí você já sabe o que tem que fazer. E aquilo que você fizer na terra vai refletir no mundo. É como se mandasse mais força, né? Você perde força aqui na terra, você ganha mais força onde? Nas regiões celestiais. Quanto mais forte você é aqui, menos força você tem com Deus. Quanto mais fraco você é aqui, é aquela pessoa que você não tem nada de você mesmo. Quem lembra de Mateus capítulo 5? Caramba, está me vindo versículo sem parar agora. Mateus capítulo 5, o versículo 3, Mateus 5, 3. Bem-aventurados são quem, pessoal? Os pobres de si, porque deles é o reino. Tem anjo no reino do céu? Tem ou não tem anjo? Tem. Tem saúde? Prosperidade? Tem liberdade? Então, se você ficar pobre de você mesmo, espiritualmente, não estou falando de dinheiro, não estou falando desse negócio de dinheiro nem nada. Quando você ficar pobre de você mesmo, o reino dos céus é seu. Você vai tomar posse disso. Fora isso, quanto mais você for cheio de si aqui na terra, menos poder de Deus você tem. Agora, quanto menos você for cheio de si, mais o reino de Deus vai ser seu. Então o anjo apareceu para Daniel ou não apareceu? O sobrenatural vai aparecer na sua vida. Vai fazer um novo exame e não vai ter mais nada. Você vai daqui a pouco ver aquela porta abrindo sobrenaturalmente. E é assim que vai acontecer. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem gosta de boa notícia? Eu estou em jejum. E eu vou orar agora. Amém? Levante as mãos e feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem. Nós entendemos o recado que veio de cima. E a partir de hoje nós vamos nos consagrar mais. Na verdade é necessário, como disse João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo recebeu uma palavra de Deus, onde Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quanto mais fraco você fica, mais forte eu vou fazer você, espiritualmente falando. Então de vez em quando as nossas lutas se resumem nisso. O negócio emperrou, trancou, não foi mais para frente. Não porque Deus não te atendeu, Deus te atendeu. Deus mandou o anjo. Só que agora Ele está desejando você, Daniel. Ele está desejando pessoa que se consagra. Ele está desejando pessoa que busca. Ele está desejando pessoa que se envolve com o Todo-Poderoso. Levante a sua voz agora e dê glória a Deus, irmão. Isso, levante a sua voz e diga: Jesus, obrigado por essa palavra. Eu vou viver essa mensagem, eu vou viver essa palavra. A partir de hoje eu vou mudar de vida em nome de Jesus Cristo. Eu vou começar a me consagrar mais, eu vou começar a jejuar mais. Qual foi a última vez que você abriu um jejum? Qual foi a última vez que você se consagrou? Pois eu digo agora: demônio, pode soltar essa bênção. É você, demônio, é você, principado, é você, potestade, é você, príncipe das trevas, é você, hoste espiritual da maldade, nos lugares celestiais, que está impedindo, trancando, amarrando, bloqueando a vida dessa pessoa. Vai embora agora. Eu estou dizendo chega. É você que tranca essa vida financeira, é você que tranca o casamento, é você que tranca a saúde, e esse casamento não vai para frente, o filho não se converte, o marido não muda, a mulher não muda. Eu estou repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. Chega, sai coisa das trevas, pode soltar agora em nome de Jesus Cristo. Isso, ora junto comigo agora. E eu hoje estou em jejum, estou orando. E se tem alguma casta, algum tipo, uma espécie de demônio que só sai com jejum e oração, eu estou orando agora, e a presença de Deus está aqui nesse lugar, e eu digo: chega, acabou, deu, vai embora, você não pode mais ficar nessa vida. Pega todo o teu mal agora e suma. Sai dessa casa, eu estou te repreendendo agora, em nome de Jesus Cristo. Saia dessa casa,
é nesse quarto, é nessa cozinha, é só briga, é confusão. Eu estou te repreendendo agora. Esse câncer que já foi cortado, esse câncer que já foi tratado, mas aparece em outro lugar, desapareça, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Essa porta financeira que não abre de jeito nenhum, não vai para frente, o negócio não funciona, chega, acabou, em nome de Jesus. Oh demônio, ouça a minha voz agora. Você me conhece, você sabe quem eu sou. Eu estou orando aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou aqui em consagração, eu estou aqui na presença de Deus, e eu não aceito mais. Eu digo tudo aquilo que está amarrado há muito tempo, aquilo que já está se arrastando há muito tempo, sai, vai embora, em nome de Jesus dessa vida. Levante as mãos agora e peça a resposta. Deus, eu quero ver que nem Daniel viu. Daniel viu o sobrenatural. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que existe um mundo espiritual tão real quanto esse, paralelo ao nosso. E no mundo espiritual, Deus, Ele quer enviar a bênção. Deus, Ele quer fazer essa obra na sua vida. Ele só está esperando você se consagrar mais. Ele só está aguardando você se jejuar mais, vir mais à igreja, ler mais a Bíblia, orar mais. E quando você fizer isso, a palavra final vem do Senhor.